Eis que o dia vem, e você não sabe o dia nem a hora, nem o que fazer quando estivermos diante dele a prestar contas pela nossa conduta, pelo que foi confiado em nós. Eu pergunto para você hoje, você está a fazer o que foi chamado para fazer? Porque, meus caros, se vocês acham que são jovens demais por conta da idade, entenda, se você tem 20 e só vai chegar até os 30, você é adulto. Se você tem 50 e queres viver até os 100, você ainda é muito jovem. Porque a idade é apenas uma questão de número. E eu e você não podemos ser considerados jovens ou adultos por conta da idade. Tudo é baseado em quando vamos morrer e nós não sabemos quando é que isso vai acontecer. Por isso é que eu vos peço, pela misericórdia de Deus, ande diligentemente na direção daquilo que você foi chamado para fazer. Porque, veja, eu não conheço todos vocês, mas quando eu estiver face a face com Ele, eu quero ouvir um bom trabalho. Eu procurei fazer um bom trabalho. Quando eu estiver diante dele, não me será perguntado quantos seguidores eu tinha no Instagram, muito menos vai se surpreender com quantos likes que eu recebi nos meus posts, muito menos com a minha foto selfie, perfeita, mas sim vai perguntar se eu conheci o seu filho. Depois é disso que eu prestarei as minhas contas. Por isso, os discípulos se apresentarem prestaram contas a Jesus. Eu fico perplexa se havia uma fórmula para um ministério efetivo, por que eles tinham de voltar para prestar contas face a face com Jesus? Eu penso que essa é a mesma fórmula que precisamos para nós termos um ministério efetivo. Isso chamou a minha atenção. Alguém está interessado? Existem 3 ingredientes para essa fórmula. Lucas, capítulo 9, verso 1, ele diz que ele chamou eles e o seu chamado vai além de qualquer ambição pessoal. Eles se comprometeram para fazer o que tinha de ser feito porque ouviram o chamado de Deus para fazer alguma coisa. A coisa mais linda dentro dessa imagem é que toda a glória de Deus, o Pai, toda a glória do céu foi colocada dentro da carne humana. Jesus procurou tanto Deus e o Pai procurou garantir que poderia falar com a humanidade. E para que pudesse ser ouvido, decidiu deixar o seu trono, encarnou-se para que os discípulos pudessem ouvir a chamada sem conflito. A seguir enviou o Espírito Santo para que junto conosco pudéssemos ter o privilégio de ouvir o chamado de Deus para as nossas vidas. Entenda, a convicção, a unção, a pressão, o fogo que é manifesto em seu corpo foi enviado de forma particular para atender o chamado de Deus para a sua vida. E não termina apenas no chamado. Eu amo muito isso. Antes, ele saltou o terceiro ingrediente da fórmula, que é enviar eles. Gostei de saber, antes do terceiro ingrediente, cá vai o segundo ingrediente. Ele não chamou apenas eles, mas deu poder e autoridade. Isso significa que vai conceder a você ferramentas sobrenaturais para estares equipado, para cumprir o teu chamado. Essa notícia é muito boa. Para você que está nessa sala, que sente que há algo que precisa ser realizado. Você que acredita que foi chamado para alguma coisa e não tens dinheiro para tal, nem tempo, paciência, talento especial, nem networking. Há uma coisa boa e estrondosa da parte de Deus, que é que Ele não chama pessoas que já têm tudo. Ele chama todos. Aqueles que dizem sim. Depois disso, Ele equipa você com todas as coisas que precisam para cumprir o chamado. Ele deu para eles autoridade. Posso dizer para você qual é a relevância disso? Isso é importante porque o objetivo é cumprir e cumprir tarefas sobrenaturais. Você vai precisar de ferramentas sobrenaturais. Em outras palavras, você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas se você ir por sua própria força e poder, você não vai conseguir aquilo que Deus te chamou para fazer. É necessário ter algo que só Deus pode dar a você. Só assim cumprirá. Os inimigos querem que você faça isso por sua própria força e poder. Eles esperam que você confie na sua carne, no seu talento, na sua compreensão, na sua própria inspiração, para que você não confie em Deus, mas sim no próprio entendimento. Mas não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Por isso foram chamados, depois foram empoderados, depois de terem recebido capacitação, Ele os enviou. Jesus é o único que os podia enviar. Resista à tentação de ir por mãos próprias para fazer alguma coisa fora do tempo de Deus. Porque
Tal como é importante ser chamado de igual modo, há uma necessidade do senso de timing para aquilo que somos chamados. Se sair cedo demais, se saíres antes do tempo, o que Deus queria produzir em você poderá ser abortado. O que Ele quer fazer através de você, o que sente em sua espinha dorsal, o que é que você está sendo consolidado, vai ser capaz de suportar a luz que você só pode reduzir. Entenda que a luz que está a ser trabalhada em ti, se reluzir sem teres um bom caráter, ela vai queimar você até o pó. Por isso Ele chama, empodera, envia e mais tarde tem de voltar para prestar contas. Eles estavam cansados. Os discípulos tinham recebido tudo o que tinham. E eu sei que há muitos de vocês nessa sala, assim, você sabe que não tem estado muito bem, mas há em você a certeza de ser obediente. Você tem sido intencional no seu casamento? Você tem dado tudo de si? Você tem sido intencional com esse adolescente? Você tem dado tudo de si para esse menino? Esse menino que está com debilidade no infantário por causa do que tens feito, em tudo o que fazes, em toda a leitura expert, em tudo o que você pode melhorar, seja como mãe solteira, você tem que dar tudo de si. Em seu trabalho ou em seu projeto que serve para pôr comida na mesa, você tem que dar tudo de si em seus negócios, em seu ministério. Faça com diligência. A boa nova de Jesus é que quando os discípulos se aproximam dele cansados, ele não diz, fiquem longe de mim e voltem para onde saíram e depois voltem quando eu precisar de vocês. Ele diz, venham comigo. Em outras palavras, presta atenção. A cura da sua exaustão está na intimidade com Jesus, que é a cura de todos nós. Eu digo, é normal tirarmos umas férias, um dia de folga, digo um sabá, falo de descansar um pouco mais, de uma porção da sua vida para tirar umas férias, mas não faça isso com Jesus, não. Não tenha esse hábito sabático no seu relacionamento com Deus. A oração não precisa de calendário porque estes são os teus últimos dias que restam da tua vida. Você precisa ser ligado, porque isso é água que sacia a sede da tua alma. Se a alma estiver refrescada, você também será refrescado. Se tivermos uma vida de intimidade com Ele, você está tentando fugir do Senhor. Você diz que eu costumava ser refrescada. Eu me refrescava. Disseste que tinhas alguma coisa que você procurava e que poderia te tirar daqui para um outro lugar. Eu fui pressionada pelos problemas da multidão, pela ansiedade, pelas frustrações. Tem uma coisa me oprimindo que é maior e nunca senti isso antes. Isso diz respeito à história da alimentação das 5.000 pessoas. E não eram apenas 5.000. Estava lá também os discípulos. Não é apenas sobre alimentar a multidão. É sobre alimentar os discípulos física, espiritual e emocionalmente. Diz respeito também aos 5 pães e os 2 peixes que foram distribuídos para a multidão. Esse é um presente para os discípulos. Porque foi a multidão que os fez terem uma abertura para os outros e trazendo para fora o tesouro que outrora ignorado, mas na mão do Mestre foi multiplicado. Depois mostra como funciona, que é que quando Ele pega no pouco, Ele transforma em muito. E não há nada melhor do que ver Deus multiplicando os seus pães e peixes.